Ah, cá vamos nós, mais uma volta, mais uma viagem. Agora, dá a adega cá em baixo, que é onde está fresquinho. E, olá a todos, bem-vindos. A Joaninha deve estar aí a aparecer. Eu estou aqui a tentar organizar isto. Juanita, já a vejo aí. Joaninha, Alô? alô. Joaninha, gosto sempre de nude. Hã? Para agora, antes de ligar a dizer, já estava com saudades de fazer isto. É verdade, já vai uma semaninha. Já vai. Desde o último que correu tão bem nas vidas. Eu acho que correu bem. Depois vi. Não, quando estava a acontecer não gostei muito, mas depois vi e gostei. Muita coisa que não se ouvia. É? Estás-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir lindamente. Ainda por cima estás todo nítido, não estás com aqueles fragmentos na cara. É. Isto hoje está muito profissional. Conseguem ver aqui a adega atrás? Eu estou a ficar quentinha. A malta está toda dos copos, mas eu efetivamente isto vai andando. E aqui a nossa sala de prova. Nada. Hã? Filipe. Aqui tenho umas indicações para o que é que vamos fazer hoje. Está claro, sou professora. Estou pronta. Estás pronta? Estou Vamos a pronta. isso. Olha, antes de começarmos, estive ontem, bem-vindos a todos, quem já cá está. Ontem tivemos uma visita na adega e veio cá um rapaz que é um estudante ali de Elvas e que disse, que é o João Barroso, veio cá fazer a... Diz? Está a estudar o quê? Está a estudar em Biologia. Ah, ok. E então veio cá e disse, no final da nossa prova, disse, são os vossos manamanos de terça e quinta que me dão alento em casa sem nada para fazer. É isso. E por isso, Joaninha, vamos a isso. Vinhas velhas, queres arrancar? Contarmos que eu a primeira vez que fiz umas vinhas velhas disse logo, isto no Mãos, no Douro, disse logo, ó doutor Miranda, isto não presta, a gente ia provar as vinhas e aquela cena, uma está madura, outra não está madura, a outra é grande, a outra é pequena, a outra vinham com isso. Onde é que estão aquelas todas certinhas, plantadinhas como deve ser, com a mesma casca? Depois vou jantar à casa deles e o doutor Miranda mete-me um vinho vai ver o que é que acha. Eu provei e disse, fogo, é tudo este vinho é brutal. Ele disse, isto são aquelas vinhas velhas que você não quis. E eu, aí, tomei uma nova forma de olhar para as vinhas velhas. Tem muito que diga, a aparência engana. Eu diria que eu tive também muita dificuldade, porque as minhas velhas, de certa forma, tiram-nos o controle, não é? É como se nós, de certa forma, aceitássemos determinadas condições, não é? Por isso... mas pronto, vamos começar. O grande tema, eu acho que a Joana usou um bom exemplo, porque mesmo os meus clientes de consultoria, quando arranquei em 2004, que não tinham vinhas velhas, não é? Estavam a começar, e ele disse, António, mas não é só vinho daqui a 20 anos ou 30 anos? Eu dizia, isso das vinhas velhas é tudo treta, deixa lá disso. Nós vamos fazer grandes vinhos sem vinhas velhas. Então, menos se sabe, mais certeza se tem, não é? Diz? Menos, mais certezas temos. Não, eu diria que não é preciso vinhas velhas para fazer grandes vinhos. Número 1. Já lá vamos o que é que uma vinha dá. Mas o que as vinhas velhas trazem é isso que vamos tentar desenvolver. Por isso, Joaninha, para começar, quando fizemos o post do live do Mano a Mano, alguém disse logo, olha, bela pergunta. Não, alguém me fez uma pergunta anteontem e disse, mas vinhas velhas, isso é velha a partir de que idade? Para mim, o que é velha? Sim? Eu estou na região mais emblemática. Já vamos começar. No Douro é aí a partir de 50 anos. 50 anos começamos a achar que é uma vinha velha. Antes disso é uma vinha e antes disso é uma vinha nova. Portanto, diria quinta, a diferença
50, alguns que chamam velha, outros não, e a partir de 50 é claramente uma vinha velha. Claro que as nossas vinhas de Carlão são todas vinhas com mais de 100, à exceção dos Não, canivetes. canivetes não. Sim. Yeah, mas eu diria, ok, tudo bem, mas quando se provam alguns vinhos da Califórnia e tal, dizem vinhas velhas com 18 anos. Um país de novo mundo e de nova produção, vinha velha, tem uma conotação muito diferente do que um país como Claro, pronto. O Alentejo, curiosamente, também é uma... De vez em quando perde o teu som, não sei se és tu ou sou eu, não são os teus fones que estão assim com nenhum... Joana com cortes, estão a dizer. Ah? Joana com cortes. Sabe que os meus queridos filhos durante todo o dia em casa a usar a internet desgastam a minha internet. E então, no Alentejo, uma vinha com mais de 30 anos já é uma vinha velha. E para mim, uma vinha velha não é tanto uma questão temporal só, é uma questão de encepamento. Ou seja, uma vinha velha, de certa forma, a sua composição... Pois eu ia dizer... Não é? Ela é a composição ser diferente da composição tradicional do que é que se entende hoje. Não temos rede. Sou eu que não tenho rede. Vai correr mal. Eu ia dizer isso, que muitas vezes a vinha velha, o conceito de vinha velha é misturada no Douro. Mas o problema é que efetivamente existem vinhas velhas monocastas, não é? Existem, o Crasto tem e há outros que têm. Vinhas velhas monocastas? Vinhas velhas monocastas, vinhas com mais de 100 anos monocastas. Fica da boa, diz. Em Portugal também se encontram vinhos de vinhas velhas a custarem cerca de 4 euros. Depois. É verdade que é um sistema que é um designativo que tem pouca fiscalização, não é? Por isso pode ser abusado, não é? Mas isso como... Eu acho que aí puxa-se o assunto que nem todas as vinhas velhas são a mesma coisa, não é? Não, e nem todos os vinhos que dizem que têm vinhas velhas têm, por isso não é um outro tema. Eu acho que sim, quando comprámos este em Garnela, quando veio o caminhão... Estava a pensar que eu tenho que mudar da internet de casa para a internet normal, pode ser melhor. Então, avança para isso que eu faço o meu speech. Ai, um bocadinho. Então, a todos, o que é que eu vou passar de ideia? Em outros mano-a-manos, falámos de terroir, que é isto, desconstruir o terroir. E nós podemos fazer isto da mesma forma com vinhas velhas, ou seja, será que uma vinha velha tem um terroir diferente? Então, o que é isso? Do terroir já o partimos, não é? Pode ser clima, os impactos do clima, do macroclima, do microclima, os solos e as castas e o homem. Bem, se formos partir uma vinha velha nesse sentido, podemos, de certa forma, pegar em exemplos práticos e tentar perceber. Bem, hoje vamos falar de 3 exemplos práticos de vinhas que nós temos. Por isso, uma que é o Chão dos Ermitas, outra que é as Olgas e outra que são umas vinhas nos Açores. Então vamos começar pelo local, pelo clima. Joaninha, as vinhas, essas vinhas, as Olgas que são em Carlão, não é? Esse local, como é que ele é? Ou seja, em termos de local, não é? Vamos começar com o exemplo prático, em termos de local, no que é que ele é diferente? Ele é diferente do resto do sítio onde há vinhas ou não? Eu acho que é muito engraçado. Quando se entra nas vinhas de Carlão, temos quase a sensação que já não estamos no Douro moderno, não é? No Douro do Porto. Estamos noutro Douro. Estamos noutra realidade. Eu até a gozar costumo chamar o Golden Douro, porque é... Quando quiseres de moderno, não é no sentido de moderno, é no sentido que está ativo, não é? Que está pulsante. Vou dizer ao contrário, não é o Douro do Porto. Sim. Não é o Douro do Porto, ok? Não é o Douro que se ambiciona e que se constrói para o Porto. É um outro Douro. Mas aí já estás com opinião e eu estou com clima. Por isso, quando se pega neste local, não é? Esse local de onde vêm essas vinhas, elas de base já são um local muito mais fresco. Muito mais fresco. Atipicamente mais fresco. Estamos nos 600 metros. Por isso, essa vinha velha foi uma coisa que ficou para lá abandonada. Óbvio que há vinhas velhas, já vamos, nesta difere, vamos pôr da média do Douro pelo clima. Muito bem, por isso no clima é diferente. Por isso, estás em granito, que é quase... Estás xistos com afloramentos de granito, não é? Por isso estás ali na transição xisto de granito.
Não temos praticamente xisto naquelas vinhas. Nas Olgas temos um bocadinho, mas depois ali nos canivéis já não há xisto. Ok, então o clima é diferente. Depois estás-me a dizer que os solos são um bocadinho diferentes, neste caso. Neste caso, esta vinha velha. Porque já não se planta ali. Ali está-se a perder vinha, não se está a pôr vinha. Está-se a perder vinha. Pronto. Não. Quer dizer que tem essa componente. E depois ainda temos uma terceira componente, que é qual é o encipamento? Quais são as castas que estão nessas vinhas? Há sempre a presença da Touriga Franca, da Tinta Roriz, da Touriga Nacional, em muito pouca quantidade. A Touriga Nacional, ao contrário dos encipamentos novos, não é? E depois temos muito tinta carvalha, temos o donzelinho tinto, temos o donzelinho branco. Estamos a falar de vinhas velhas que estão brancas e tintas misturadas, não é? Temos o folgazão, temos a códega de larinha, alvazias, o donzelinho branco, o chancelar, a tinta miúda, tinto cão. Quer dizer, há uma grande diversidade de castas. Estas vinhas têm mais de 17 castas dentro deste encipamento. Estamos a falar de uma parcela. Por isso, então nesta ideia, isto não faz uma vinha boa. Percebe? Toda a gente percebe isso. Mas o que faz é que nós estamos já o local onde se plantava antigamente é um bocadinho diferente. Depois temos o conjunto de castas que se plantavam também é diferente. E depois ainda temos a outra... Vou só dizer-te uma coisa. As parcelas são todas muito pequenas. São todas pequenas. Não existem parcelas grandes em Carlão. E as parcelas são todas pequenas e todas de proprietários diferentes. O que significa que aquilo era como se fosse o vinho para consumo das quintas. Não era o vinho para vender para as casas de Porto. Portanto, era aquele vinho, aquelas as uvas que eles tinham plantadas para eles beberem o vinho. Portanto, são claro. Boa. Mas vamos... Exatamente. Então, temos essa dimensão, que é a dimensão da escala humana, não industrial, não mecanizada, mas que o Douro, de certa forma, preserva bastante, não é? Ainda é muito... Óbvio que há quintas maiores, mas ainda é muito de minifúndio, o Douro, que é ao contrário do Alentejo, que é mais de latifúndio, não é? De propriedades grandes. Mas temos isso, e depois temos ainda uma outra coisa, que é, como estavas a dizer, que é, estamos no tempo, a forma de plantar também é diferente, porque não havia regra. Por isso, a forma não havia o trator, não havia a capacidade de lavrar a terra de uma determinada forma, por isso, a mesma forma como se plantou, cavando buracos mais fundos, e de certa forma deixando as raízes instalarem-se de outra forma, a forma de plantar também é diferente. Por isso, temos já o local é diferente, o conjunto de caixas é diferente e a forma de fazer é diferente. Muito. Eu gosto sempre e agora falta-nos falar do homem, não é? Falta-nos desconstruindo isto, estamos nas Olgas, não é? Desconstruindo isto, então e o homem? Uma coisa que pode ser útil ou não, que é este cenário que tu estás a falar das Olgas, não é um cenário típico nos vinhos que dizem vinhas velhas do Douro. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, existem muito poucos produtores de vinhos de mesa e de Porto que vão a este sítio buscar... Está bem, sim, mas claro, mas tudo era válido menos o sítio. É. Tudo era válido, o equipamento era válido, a forma de plantar, tudo era válido. Neste caso estamos a usar um exemplo específico, mas podia ser Crasto, Maria Teresa, num sítio espetacular, ao Vinha da Ponte, um sítio espetacular, vinhas velhas, com castas que já quase não existem, uma forma de plantar também que se fazia antigamente, por isso, de certa forma, o que é que nos dá, uma vinha velha nos dá? Dá-nos uma perspectiva, pegámos nesta vinha temos que fazer este exercício, não é? Pegámos na vinha das Olgas, pensámos que há 100 anos, temos que ir a 1920, não é? Estamos, onde é que nós estamos? Estamos saídos de uma Primeira Guerra, estamos, onde é que estamos em termos de Portugal vinícola, não é? Qual é a visão de quem vai plantar uma vinha? O que é que está a pensar quando planta essa vinha? Que castas é que está a escolher? Porquê? Vai bebê-las? Vai vendê-las? O que é que está na moda na altura? É como se tivéssemos o privilégio de fazer um certo regresso ao passado, metemos-nos num carro e voltamos ao passado. Não é? E eu acho que estes locais de vinhas velhas, eu por acaso estou a falhar aqui porque eu queria mostrar, como estamos a falar das Olgas, eu queria mostrar
umas imagens das Olgas. Já tenho as minhas, a malta que está a dizer alguma coisa bloqueado, não sei porquê. Eu agora bloqueio, Joaninha, isto já acabou. Não consigo ver. Houve alguém que perguntou uma coisa, vou-vos mostrar aqui. Isto é uma... Deixem-me só a minha imagem. Ter a tua imagem noutro sítio. É que chatice, não dá. Posso é fazer-vos assim, que conseguem mais ou menos ter uma ideia. Ao contrário. Ok, e então, isto, estou a perceber mais ou menos, há aqui uma imagem muito bonita, isto é outra. E então, estou a perceber aqui a Joaninha, para dar um bocadinho de escala numa destas vinhas. E então, o que é? Temos uma forma de fazer diferente e temos uma visão de uma determinada altura. Por isso eu acho que isto é que é alucinante. É nós podermos, de certa forma, é o único produto no mundo, tanto provando um vinho velho, que vamos buscar esses sabores de outro tempo, que já tem a forma de fazer também do vinho, mas uma vinha velha, de certa forma, é a receita da avózinha. Há ali uma combinação de castas que era o que se fazia há 100 anos. Agora podemos vir com uma visão crítica, com uma visão de simplesmente de aceitar, de abraçar. Por isso é que eu digo que, diria, nós no nosso arranque, nós dizíamos que sentimos-nos impotentes, não é? Nós queremos fazer um vinho, ele deve ser assim, ele tem que ser feito aquilo outro, e nestas vinhas ele é como é. Estão a recomeçar após esses dias. Também. Há uma certa, mas essa recuperação é um bocadinho mais cedo, mas também. O primeiro algas tinto que tresandava, cheirava tão mal. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isto? E ele dizia, tem calma. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, estou. E ele dizia, tem calma. E eu vou deitar isto tudo no lixo. E então, o que é que eu diria que, por isso, regressando a este tema das vinhas velhas são singulares, são uma visão de alguém de há 100 anos, ou de há 50, ou de há 40, há 30, e por isso, nas Olgas temos isto. Eu ia propor, Joaninha, se calhar fazemos desta forma, que assim vamos fazer partido, provávamos o Olgas branco, que eu também tenho aqui, por isso... Não tem uma data. Tu abriste qual? O 18, eu abri o 17. 17, boa. Isto são 1.700 garrafas, o 18 e o 17. 864. Pois, doeu nesse ano. São 17, um ano quente, não é? Um ano mais... O que é impressionante para mim neste Olgas é que quando eu provo nunca me parece nada de especial. Acho um bocadinho... não é um vinho impressionante. Ou seja, começa bastante neutro. O problema é quando pomos ao lado de outros. Eu provei isto com o Paulo Bocanova, na passagem de ano, com todas as grandes estrelas, Ravenot, os Davissot, grandes Chablis, e este vinho notou-se na prova. Quer dizer, este vinho notou-se que é espesso. É um vinho que não é muito aromático, é relativamente neutro, mas é um vinho que é espesso. O encipamento maioritário. Perdemos a Joaninha. Eu não sei se me estão a ouvir. A Joaninha vai dizer que o encipamento maioritário é... Desculpa, ligaram. São castas que não são... Ficámos no encipamento maioritário é... São castas que não são aromáticas, não é? Claro. Rabigatos... Sim. Mas, claro. E nesse sentido o Douro tem uma coisa espetacular porque, de certa forma, manteve, não é? Grande parte desse encipamento. O que há é mais castas misturadas, mais castas dentro, não é? A fórmula, há mais coisinhas dentro desta... E, além disso, plantadas tintos e brancos. Eu acho que tu disseste muito bem. Ou seja, o Olgas branco, quando se prova sozinho, tu não ficas com aquela ideia, ok, este vinho tem uma aromática espetacular ou tem uma mineralidade espetacular, mas quando o comparas, é efetivamente um vinho com muita textura, muita presença, não é? Na boca e muita densidade. É desconcertante quase, a pessoa fica... Queres fazer o branco e o tinto? Sim, fazemos e depois passamos aos...
Eu diria que se nos brancos já é impressionante, nos tintos então é dramático. Eu Não tinha alguma é dificuldade em perceber isto de vinhas brancas misturadas. A maior parte das vinhas velhas são de mistura, não é? E quer dizer, o que é que isso quer dizer? Normalmente em inglês é field blend, não é? Em português, vinhas de mistura, em que as castas estão todas à balda. À balda, pelo menos achamos nós, não é? Mas estão não. misturadas. Claro. Não, estou a Falas dizer, de sabores, aquilo tem claro. uma lógica. Tem uma lógica. Eu dito, Já volto são mais a receita da avózinha ou do avôzinho, aquilo tem é, uma ideia de conjunto de castas que se autoequilibram. é. Umas dão acidez, outras dão fruta, outras dão textura, outras dão quantidade, garantem cá a produção todos os anos, Álcool. álcool, umas dão álcool, pronto. E essa é a ideia, é uma certa média que permitem que as vinhas se aguentassem, que fossem. Agora depende do local, não é? Há locais que se nós tivermos um local, queremos fazer um branco fresco e o objetivo daquele local era fazer vinhos do Porto, então se calhar essa vinha não se adapta ao que nós gostaríamos, não é? Porque se calhar ela estava feita para outro. Olha, para ter uma ideia, esta zona de Carlão não tem praticamente benefício. É uma letra F, portanto, na classificação do vinho do Porto, que é a classificação que foi feita entre A e F, isto é uma zona F, quer dizer que quase que não é considerada para o vinho do Porto. Há alguns produtores na zona de Carlão a produzirem moscatel para entrar dentro do moscatel do licoroso moscatel de Favaios. O que a Joana está a querer dizer é que é como se fosse um parente pobre. É. E nós conhecemos muitos casos que o que está a ser feito é arrancar vinhas velhas para plantar junto à margem para ganhar mais benefício. Por isso, Aliás, nós entramos em Carlão, é recorrente os contactos que fazem para nós comprarmos as uvas, porque efetivamente... Deixa-me só fazer há aqui uma pergunta tão gira, que é possível transplantar uma vinha velha de zona, perde o estatuto de vinha velha? Eu diria que é muito interessante, claro que é uma vinha nova, mas de certa forma é uma vinha velha, não é? Por isso, nessa desconstrução que falámos, não falámos, já vamos falar, nessa desconstrução, de certa forma, a receita da avózinha estamos a copiá-la. Mas isso é o que estamos a fazer nas nossas vinhas velhas, não é? Diz? Claro, estamos... É o que estamos a fazer, ou seja, eu tenho 2.000 plantas, das quais 1.500 estão vivas, 500 estão a morrer. Então eu estou a plantar o bravo, não é? O americano no chão, que é o que protege a vinha da filoxera, e para o próximo ano, com as varas do que eu tenho, vou enxertar para continuar com o mesmo equipamento, com a mesma ideia. Claro que uma vinha velha e uma vinha nova com o mesmo equipamento não têm comportamentos iguais, nem sequer parecidos, não é? Pronto, mas sim, mas aproxima-se mais, não é? Sim. Agora, óbvio que não é uma vinha velha, é uma vinha com um equipamento antigo, sem dúvida, não é? Mas não é uma vinha velha. E eu acho que sim, como a Joana está a dizer, é um bocadinho isso. O que é muito interessante, então estava a dizer que esse equilíbrio nas brancas faz sentido porque os brancos não se fazem em modo infusão ou extração. Os brancos fazem-se em modo... como se estivéssemos a fazer um sumo de laranja, é espremer só o sumo. Por isso, as caixas desacertarem-se era uma coisa que fazia sentido para mim. Agora nos tintos sempre me fez confusão, porque eu sempre defendi que nos tintos era muito importante ter a maturação certa em cada casta. O que é que eu fui aprendendo com as vinhas velhas? É que as vinhas velhas têm umas quantas castas musculadas, que são aquelas que acabámos por selecionar ao longo dos tempos. Os aragoneses da vida, os alicantes da vida, as tourigas da vida, castas que têm estrutura, têm tanino, e a maior parte das outras, nós vamos apanhá-las quando essas estiverem prontas. Quer dizer que as outras, de certa forma, trazem a acidez, trazem a frescura, mas não são muito tânicas, não são muito... E então, se tivéssemos outras também tão amargas, tão fenólicas, no sentido de astringência, da astringência, não seria possível. Mas se essa combinação são umas quantas musculadas e as outras são, de certa forma, uma diluição, um afrescamento, não é, do vinho, é possível... Eu acho que o Olgas é desconcertante, porque é um vinho de cor aberta, não é? Aparenta que não vai ter grande dimensão,
é um vinho mesmo de uma complexidade aromática que eu acho que é importante, mas depois de boca levas um push brutal na boca, tem uma textura, é mesmo um vinho Ok, com uma assinatura muito própria. bem. Joaninha, já queimaste 25 minutos só para o Douro. Isto não é justo, assim não pode ser. E agora vou queimar para dizer aqui uma coisa muito especial, que é, nós criámos um pack de vinhas ancestrais que vai ter as vinhas velhas do Alentejo, que é a Tinta Carvalha e a Trincadeira das Pratas, e terá também a vinha centenária, que é um vinho muito exclusivo, que não se encontra em todo lado, que nós temos algumas garrafas, terá nesse pack também. Esse Açores. pack dos Açores. Esse pack, se vocês o comprarem, nós vamos enviar com estas 5 garrafas, uma garrafa de oferta, que é um vinho também de vinha muito antiga, tinto. Mais de 150 anos. Mais de 150 anos, é um vinho exclusivo que nós não vendemos e que vamos enviar, se escolherem este pack. Portanto, é o pack Vinhas Ancestrais. Portanto, a vossa promoção é, se forem lá escolher o pack, levam lá aquela vinho de oferta. No entanto, eu sei que estes vinhos são vinhos que se calhar não dá para comprar todos, e então criei um código que é hashtag Vinhas Velhas, que vocês podem usar para comprar 2 vinhos que escolham destes que vocês acharam mais interessantes, podem lá escolher e usam esse hashtag. Hashtag Vinhas Velhas. Têm hoje e amanhã para o fazer. Pimba, podes ir. Na loja... Ouvir ali um barulho atrás, não sei se alguém está a tentar assaltar a adega. Maçanita.com. Não vão a António. Ok, Pronto. então, eu acho que isto... Vamos a isto, Joaninha. Vamos saltar... Pode ser para o Alentejo. E acabamos com Açores, ok? E por isso, eu acho que o projeto, saltando um bocadinho para os Açores para depois voltar, o projeto dos Açores é um bocadinho, de certa forma, quase tudo aquilo que nós explicámos, que era onde se fazia, onde se... Pronto. Mas vamos voltar ao Alentejo. E então, a vinha é Chão dos Ermitas, é uma vinha no sopé da Serra d'Ossa. E eu tenho que desconstruir o terroir outra vez, não é? Por isso, local. Está no local onde se plantam vinhas hoje? Eu diria não muito. Porquê? Porque está plantada no sopé da serra e partida por 2 riachos. Ou seja, Coisa com água, é isso que estás a dizer? É uma vinha que tem um nível freático que nunca vai abaixo de 5 metros. Portanto, é supostamente uma vinha de zona produtiva, digamos assim, com muita água disponível. Pensem no vamos regressar a 1300 e qualquer... Rega. Não havia rega. Não havia rega para vinha. A rega para a horta, ela existe com a entrada dos árabes, dos mouros em Portugal. Dos mouros na península, não é? Eles, de certa forma, trazem a forma do maneio da... cultura propriamente dita, não é? Há o nascimento do hortelão, não é? Por isso. Agora, a vinha para a rega, não. Porque tens um primeiro, tens as cidades estão... As cidades e vilas estão onde há muita água. Claro. E depois tens um segundo anel, que é onde estão as hortas. E tens um terceiro anel, onde estão as vinhas, que é no Lusco-Fusco. Nem são esses terrenos que tu estavas a dizer que são muito... Esses terrenos são bons demais para serem gastos com vinhas, não é? Esses terrenos é onde vais pôr os tomates, as tuas hortaliças, as tuas batatas, por isso tens que... o teu alimento. E no segundo anel, que já não é para essa terra, não é? Que já não é essa terra tão boa, vais para um segundo anel, onde vais plantar as vinhas. E por isso as vinhas antigas estão todas, se tu pensares, todas as docks, mesmo do Alentejo, mesmo que sejam docks quase todas, vamos pôr, recriadas nos anos 50, elas estão à volta das vilas e das cidades. O Redondo de Borba, Évora, Porto Alegre... Por isso... Que imagem das tuas vinhas para mostrar aí? Tenho. Deixa-me só ver se... Estas vinhas que são o chão de ermidas... Ermitas. Ermitas. O que é que eu disse? Isto são vinhas com que idade? Vinhas plantadas em 1970. E por isso... 40. Tem 50, Joaninha. É essa a conta que dá. Eu nasci em 1900... Faz mal, não faz mal.
Ainda estou em 2018, por exemplo. Esqueço-me que já estamos no 2020. Eu, por acaso, isto, ainda não dominei este tema do... Mas pronto, eu vou procurando e já vos vou mostrar. Mas não faz mal, pode ficar a minha, que é linda, perfeita, linda de morrer, lá do Douro, nós já É sabemos. linda. Sim, vais Por acaso vou mostrar... que não é tão bonita, também não massacres ninguém com isso, não faz mal. Exatamente. Queria-vos mostrar porque é realmente um sítio muito especial. Eu pensava que tinha preparado isto como deve ser, mas pronto, não faz mal. Hei de encontrar. Ainda não, mas pronto, já vou correr. E então, isto para vos dizer que porque é que o Dão me parece tudo igual e o Alentejo não. Ok? Já lá vamos. Só pegando nisto, então, o Chão dos Ermitas está no sopé da Serra da Ossa, está sobretudo em solos graníticos, onde a água está próxima, que é raro, porque a partir do momento que se inventou, que se aprendeu a rega, realmente pode-se levar... peço desculpa, um segundo. Temos um primeiro círculo, que é as hortas, um segundo círculo, que são as vinhas, e um terceiro círculo, que é a terra de pão. A terra de pão é a terra dos cereais, exatamente. Que é uma terra que está em ciclo está em ciclo com a natureza. E diz assim, onde vives, olha que eu te assassino. Medo, Pedro Valente. E então, ok. Olha, vou só era muito difícil. O António é um guerreiro, ninguém sabe, mas nós em pequeninos eu não... Mas pronto, estamos aqui no Morgado Oliveira, é na Graça de Divor. Mas pronto, adiante. Por isso estou cá até às 9, mais ou menos. Por isso, seguindo no tema, tema onde estávamos. Estás naquele terceiro arco, não é? Onde tens água, estás em vinho de granito. E então, o que é que temos? Depois, o local é diferente do que é normal. É um sítio que se sente que é mais fresco, tem mais vegetação. Diz? Então diz, não explicaste porque é que é diferente do normal alentejano. É quando se entra é fresco. Ou seja, quando se entra tem árvores, tem verde, tem vegetação a crescer. Ou seja, esta imagem que nós temos no verão do sequeiro é terra de pão, não é bem terra de vinhas. E por isso os nomes antigos, o nome Peramanca é um ribeiro, mesmo Mochão está numa zona de água. Os nomes antigos estão todos associados, Silveira, Torralva, Peramanca, Charrama. É um projeto com que idade, não é? Que terá vinhas com que idade? Explica? O Mochão será um projeto que tem vinhas com que idade? Eles fizeram uma grande renovação não há muito tempo, por isso eu não sei responder. 30, 40, acho que é 30, 40, 30, 40 anos. Não sei responder porque não é de um sítio, não é um sítio. A fundação, eu acho que vinhas velhas, e eu não sei responder por Mochão e por Peramanca, devem ter vinhas muito velhas, mas o que eu tenho entendimento é que houve uma renovação, houve uma certa... vinhas velhas, mais velhas do que esta de 50 anos do Chão dos Ermitas, que só conheço na Serra. Ou seja, Serra de Porto Alegre. Ok. Por isso, aí há de 70 a 100 anos, exatamente como tu disseste, em Carlão, parcelas pequeninas, minifúndio, estás numa transição Alentejo-Beiras. Quem quer andar agora a tratar de parcelas pequeninas, ou tem 20 hectares, ou então é lá no norte para estarem. E então, relativamente, local é um bocadinho diferente, mas mesmo assim é Alentejo, não estás em altitude, estás no Alentejo a 200 metros, se pensarem que o Alentejo está entre 200 e 500, mais ou menos, sem ir para as serras, e por isso é um Alentejo, mas próximo da água, por isso o Alentejo antigo está mais agarrado à água, está mais onde o nível, o lençol freático da água está próximo. Pronto. Segundo, castas. Temos aqui seguramente malta entendida de vinhos, então vou-vos começar a dizer Tinta Carvalha, Alicante Branco, Tamarês, Alfecheiro conhecem, Moreto, Trincadeira, Roupeiro, Fernão Pires. Isto é o encepamento que lá está. Vê se me esqueci de alguma. Tem Malvasia fina. Malvasia fina. Não tem Malvasia. Não tem Malvasia.
Alfecheiro este. Tem alfecheiro. Alfecheiro, não vos vou amassar demasiado, mas alfecheiro é uma... Ter o roupeiro, não é? Diz isto? Também deve ter o roupeiro. Já Sim, disseste. roupeiro tem. Ok. Roupeiro, então agora querem a loucura? Então vamos a isto. Eben, que é o morisco branco, é mãe de Alicante Branco, do roupeiro, do Alicante Branco, roupeiro, destas caixas que cá estão. Alicante Branco, roupeiro. O roupeiro, não, demorei não. O roupeiro, e do sarigo, já vou explicar o que é o sarigo. O Alicante Branco, o roupeiro, é pai da trincadeira. Depois temos, já disse, o morisco branco é mãe, é pai do sarigo, e o sarigo é pai de Antão Vaz, Castelão, Moreto, cruzado com Alfocheiro, que é outro. O Alfocheiro cruzado com o Donzelino dá a Tinta Carvalha. Por isso, para perceberem que este encepamento antigo, ele é assustadoramente interligado, não é? Habitou muito, não é? Quer dizer que tem que ter... Há muitos anos que estas caixas estão juntas. Tem que ter e por isso, nesse sentido... E o que temos, ou seja, quando se prova, vou-vos mostrar dois, não é? Por isso, mostro-vos este Brincadeira das Pratas, do Chão dos Ermitas. Peço que isto está um bocadinho torto, se calhar faço-vos assim também, que é mais simples. Por isso, isto, não é? Por isso, Brincadeira das Pratas. Eu não tenho para beber, eu bebo este, mas eu sei que esse... Não, mas é interessante porque eu tenho aqui Olgas também. Estás a fazer lado a lado, vais ter que escolher. É assim, há mais volume no Olgas. Mas também o Olgas é um branco feito em barrica velha, não é? Eu não acho que não é isso, eu acho que o exercício também deste Chão dos Ermitas é mais um exercício de casta, de perceber o que é que sabe, e do que dizer que do que o exercício de um grande vinho, para mim. E por isso eu acho que é um vinho que ainda estou a aprender, não é? Se esta casta é boa, se não é, se é para plantar mais, não é? Isto é o Brincadeira das Pratas, é o tamarês do Alentejo, o antigo. Boa, achas que é, porque senão não a tinhas posto numa... É interessante, achas que é, porque senão não a tinhas posto nessa garrafa. Não, claro, mas não ainda com a celebração de uma parcela, não é? Eu acho que dizer as Olgas é uma parcela que dá um vinho que tem este comportamento, como a Centenária, não é? Eu diria que o Trincadeira das Pratas olhem lá a que é que sabe a Trincadeira das Pratas. Por acaso, é do Chão dos Ermitas, mas mais do que exercício estético de um grande vinho, é um exercício académico de fazer um vinho desta casta. Pronto, por isso... Uma coisa, diz-me lá, esse sarilho é uma casta tinta ou branca? Sarigo branca. É a Caetana Blanca. Mas tu conseguiste identificar a casta lá? Não, isso é uma casta, atenção, essa casta é uma casta que se sabe antiga, estas castas são todas descendentes dela, pronto. Ok, está bem, não existe nas vidas. Não. Ok. A Carvalha, que é engraçado, eu só... Agora, isto. No Douro, Certo. no Douro e está um bocadinho ali, traz os montes, não é? Eu não sei se é a mesma sequer, honestamente. Não sabes se tem só o mesmo nome e que por acaso não é a mesma caixa. Não sei. É de cor aberta. É isto. Não sei se conseguem ver. Conseguimos ver muito bem. Mantém? Estávamos a ver muito bem. Este Tinta Carvalho, que é o primeiro que fiz, tem 30% de sangria. Por isso a ideia foi tentar concentrá-lo. Por isso, mesmo assim, isto é um alentejano, quer dizer... E então, pensem nisto. Vamos outra vez para 1970. Estamos ainda no Estado Novo, ainda não há, já há Mochão, mas ainda não há Esporão, ainda não há João Portugal Ramos, ainda não há
praticamente todos os produtores que vocês podem pensar. Se calhar existe Monchão, existe Dona Maria, perdão, existe Quinta do Carmo, existem as cooperativas, e seguramente a Horta do Rocio, e seguramente a Porto Alegre, mas não quero tapada de chave. Pouco mais. Altas Quintas, não, quer dizer, a parcela talvez, mas o projeto, de certeza que não. E por isso estamos a pensar pensem que só nos anos 90 é que aparece Quinta do Moro, Coalheiros, Portugal Ramos, estamos a falar, por isso estamos nos anos 70 e alguém plantou uma vinha nos anos 70. De Sequeiro, não é? Perto de uma zona que tem alguma umidade. É que alguém vai plantar uma vinha num sítio em que não é suposto plantar uma vinha. É preciso ter um certo atrevimento, não é? É preciso ter Não, era o suposto da altura. Era o suposto da altura. Era o suposto da altura e por isso é que eu acho que as ideias vão mudando, não é? As ideias vão mudando e era uma visão da altura. Não tens rega, óbvio que precisas deste tipo de condições. Hoje, com o aquecimento global, dizemos, se calhar eu não devia ter sido essas condições. Há 20 anos ou 30 anos estávamos a dizer, mas nós precisamos de terrenos mais rijos, mais secos, temos de ter mais maturação e depois nós gerimos com a água, com a rega. Agora estamos a dizer, espera lá, que isto falta um bocadinho de água aqui, deixa-me lá. E por isso... mais água. Exatamente. Por isso, vejam isto, acho que é interessante. Recebemos uma mensagem super gira no nosso site online do avô, uma pessoa já com alguma idade, que nos mandou uma mensagem a dizer estes eram os vinhos que eu vi em casa do meu avô, do Alentejo. E realmente há uma ideia, há uma diferença entre memória coletiva e história. E eu acho que nestas vinhas encontra-se história, encontra-se a fórmula da avózinha do que era, o que é que se plantava na altura. Por isso, quando alguém me diz que isto existia sempre no Alentejo, eu quero ver vinhas velhas com essa casta para perceber que... António, não estamos com isto a dizer que vinhas velhas são melhores do que vinhas novas. Estamos com isto a dizer que há uma carga histórica, há um certo sentido de ser único e de ser especial. Não, há uma leitura de gosto, é de certa forma ter o privilégio de provar o que era a percepção do estético da altura. Sim, quando a malta diz sim, há vinhas velhas de 4 euros. Pois, não sabemos... Deixa provar esse vinho. Se for não bom, deixa provar esse vinho. É o que se quer. Uma ideia, deixa-me só dizer isso. Uma vinha normal no Douro produzirá cerca de 20 toneladas, 7 toneladas por hectare. As olgas produzem 400, 500 por hectare. Isto não faz delas serem melhores ou piores, faz delas serem especiais. Elas são especiais, têm um equipamento especial, foram plantadas por alguém assim, essa pessoa tinha na cabeça, quem é que lhe andava a dizer o que é que ele tinha para fazer. Isso é que é tão giro. E é efetivamente novos, jovens, como nós somos os dois. Vocês... Soninha, eu com 40 anos já não sou uma vinha nova. Faz aí um borracho. Já não sou uma vinha nova. Não quer dizer que não esteja maduro e bem forma, é que isso é outra conversa. Estás um bocado turva, Jorinha. Hoje... A malta aqui em casa gasta... Internet, estás aí toda turva já. E se calhar os 40 estão a chegar aí um bocadinho mais cedo. Ok, vamos transitar, se possível, Joaninha, se estiveres de acordo, vamos transitar. Eu queria vos mostrar, não cheguei a mostrar, mas eu vou encontrar. 15 minutos, portanto, se quiseres ir aos Açores, claro. Olha, vou-vos mostrar aqui uma fotografia minha. Isto é Chão dos Ermitas. Não sei se conseguem ver a dimensão da vinha. Bem, o braço é brutal, hein? Está a falar do meu músculo. É. Não. Mas estão a perceber aqui o bichinho. Estão a perceber o bichinho, não é? Isto é a vinha, quer dizer, ninguém olha para esta vinha e diz que estamos no Alentejo, não é? Não, há aqui qualquer coisa que não... Não bate certo.
Não bate certo. E isto não é uma ideia, como a Joana estava a dizer, isto não é uma ideia de dizer que nós temos de tudo. Eu tenho vinhas com 15 anos e tenho vinhas com 50 anos. São leituras diferentes do terroir. E eu acho que é esse o privilégio de poder ir numa vinha velha e dizer assim, mas o que é que estes gajos andavam a pensar? Porquê é que eles plantaram estas castas? O divertido desta história dos vinhos é isso, é nós experimentarmos coisas tão únicas, tão diferentes, que não existem em bar, a bater as prateleiras. São coisas que nos fazem criar um momento, não é? Uma garrafa de vinho diferente é sempre uma desculpa para sentar e conversar e estar. Nem que seja por isso. Portanto, vale sempre a pena experimentar. Comprem na nossa loja online, vão lá espreitar, pôr o olho. Curtam lá isto. Bota verdura aí. Bota a verdura. Espetáculo. Ok, então vamos a isto. Vamos transitar para os Açores. Por isso, estávamos a pensar, eu esqueci de falar de uma coisa que é as vinhas velhas, se fosse a mesma casta, no mesmo sítio, o que é que trazem? As vinhas velhas ficam mais cansadas, têm um bocadinho mais de doenças de fungos, começam a ficar menos produtivas, têm um sistema radicular mais profundo e mesmo que fosse a mesma casta no mesmo sítio, uma vinha velha, de certa forma, gere a relação entre o porte vegetal, entre a quantidade de folha e a quantidade de fruto, melhor. Quer dizer que numa vinha nova tem que se ir lá e tirar os cachos e mandar abaixo. São mais sábias, elas gerem melhor, elas têm mais vida, não é? E portanto gerem melhor. Ou estão cansadas. Não, e são resilientes, portanto têm um bocadinho mais resistência do que as outras ao frio, um bocadinho mais resistência do que as outras ao calor, um bocadinho mais resistência à falta de água e portanto estão muito mais aptas. E quem é mãe e pai sabe disso. Nós conseguimos passar frio desde que as crianças não passam, não é? Nós sentimos o frio só deles. Mas temos a capacidade de superar isso. E as vinhas é igual, são seres, não são humanos, mas são seres como nós. Sim, mas um exemplo bom que é para o Alentejo, que é o grande desafio do Alentejo, das regiões quentes, são os picos de calor. E como o sistema radicular destas vinhas plantadas na altura que não havia rega, elas estão a afundar, estão a ramificar muito melhor e quando vêm os picos de calor, tem uma capacidade de aguentar picos de calor muito diferente de vinhas novas. Claro. Mas uma coisa que é importante, que é o que se diz, sabe-se que as vinhas velhas são menos produtivas, porque fazem já não têm potência para produzir mais cachos e isso faz com que naturalmente tenham menos produção, que é um talento. Chatice. Jesus credo, fiz aqui uma coisa, um download. E não aparece nada. Tudo bem, não faz mal. Deixa-me ver se aparece aqui pelo menos uma das vinhas que eu quero mostrar, que é esta. Ok. Ulala, que é isso? Nunca vi essa foto. Pois não. Mas pronto, já vamos a esta vinha, mas estamos nos Açores, ok? Não estamos nesta vinha, mas pelo menos estamos nos Açores, porque a vinha que vos queria mostrar não estou conseguindo encontrar. Vamos começar por este vinho, por isso, vamos começar por este. Vinha centenária, já alguém tinha adivinhado, por isso, vinha centenária, estamos na zona da criação. Diz? Vinho mágico esse. Estamos na zona de criação velha, temos o encepamento, é muito próximo do encepamento atual, por isso, dominante da Vinho dos Açores, que é uma casta diferente. O local é muito semelhante ao local que se plantava antes. No sentido, só num sentido é que se calhar o que sobrou é o local mais premium da ilha, é o mais longe do pico da montanha. Podes dizer que nos Açores foi o sítio em que houve menos mudanças do que era antigo e do que é agora? Sim, é um bom... É como se ficasse... No nosso projeto Adega... Tentaram... Nosso projeto Adega... Diz?
mantiveram as vinhas velhas ou tentaram plantar de novos? O maior encipamento que tu tens é de vinhas velhas? Não, é assim, sobrou pouquinho. Okay. Sobraram, em 2004 havia praticamente 100 hectares. Ou seja, em 2004, quando se fez a candidatura ao património, havia para aí 100 hectares de vinha. Vinha vinífera, que hoje vamos falar das duas coisas. E por isso sobrou, mas sobrou. E o que sobrou é neste sítio. E sobrou neste sítio porque este sítio tem uma aura especial, está muito longe da montanha, quer dizer que está muito perto do mar, está onde se apanha mais sol, onde se apanha mais calor. Como se diz, as melhores vinhas estavam no cantar do caranguejo. E tem um extra, por serem muito velhas, o nível de concentração desta fruta, exatamente pelas razões que falámos, é enorme. Por isso, estão num sítio que é muito próximo do mar, por isso muito salino, e depois tem estes vinhos que, de certa forma, pode-se morder o sal. Entre castas brancas misturadas. É quase só brancas, e nestas vinhas velhas foi pouco a pouco sendo quase tudo substituído por arinto, não é? Por isso tens arinto, tens um bocadinho de verdelho, depois tens um bocadinho de alicante branco, que é o boal. Perdão, tens o alicante branco, que é o boal de Alicante. Tens um bocadinho de boal, que é a malvasia. Claro. E por isso tens um bocadinho destas castas, que são castas também para dar um bocadinho mais de volume, não é? Por isso as outras são muito pequeninas, produzem pouco, e são vinhas que produzem 800 a 900 quilos por hectare. São micro produções. Para terem uma ideia, uns vinhos verdes, tranquilo, 9 toneladas, 10 vezes mais. Por isso, para terem mais ou menos uma 10 vezes mais noutra região do que numa região destas, e ainda por cima vinhas velhas. Então, a vinha centenária é uma composição com mais de 100 anos, com arinto dos Açores, não é o arinto do continente, é o arinto dos Açores, um bocadinho de verdalho, um bocadinho de alicante boal que tu chamaste... Não, o alicante branco é o boal de Alicante. É o boal de Alicante, sim, mas essencialmente será o arinto dos Açores, não é? Okay. E chamam-lhe também colhão de galo. Colhão, que a gente diga colhão. Colhão. E ok, mas a Joaninha fez uma pergunta muito justa, que é, isto é um vinho bastante impressionante, bastante espesso. Tem que experimentar. Intenso, e é mar, é chapadas de mar. Pronto. Agora vamos provar uma outra coisa, que é, durante esse período, a Joaninha disse o encipamento não mudou, o encipamento mudou radicalmente, não é? Alguém disse, houve a crise do oídio em 53, houve a crise do míldio em 60 e tais, e houve a crise da filoxera nos anos 70. Por isso foi uma loucura. Alguém dizer que Lisboa produz 20 toneladas, é possível. Não queria começar a enxovalhar. Mas ali na Quinta Santária, que é Lisboa, não produz de todo isso. E houve uma casta que veio, de certa forma, salvar os Açores, não é? Que é isto que nós estamos a ver. Vejam esta vinha, vejam a loucura que é esta vinha. Parece uma coisa de outro mundo, de outro tempo. Isto é uma vinha. É uma vinha a raspar. Isto é, claro, se a centenária é a mais velha, ou das mais velhas do período pós-filoxera, esta é ainda mais antiga que esta. Mas isto é... O Sérgio Peixoto, 1893 para filoxera, anos 70. Por isso 53, depende, 52, 54 para o ídio, 63 é possível para o míldio, mas eu tinha a ideia que era mais a raspar os 70, mas não há dúvida nenhuma que tem que ser nos anos 70 a filoxera. Quer dizer, pelo menos, mesmo no Alentejo foi tardia e foi nos anos 70, por isso... É que tinha começado nos anos 50, na verdade. Diz? Eu pensei que a filoxera começou no fim dos anos 50, tinha essa ideia. Não, ela de certa forma vem em massa, a filoxera, para a solução
Ok. Tudo bem, tudo bem. Ele está a dizer ao contrário, míldio, filoxera ou ídio. É possível. No Alentejo, a filoxera entrou só nos anos 70 e nos Açores também. Mas sim, é possível que o milho tenha vindo depois. Não é uma data que eu tenha muito, muito clara. Mas na solução, a tentar arranjar uma solução para o oídio, traz-se também, experimenta-se com vinhas de fora. Por isso, parte do problema veio em busca da solução. Pronto. Claro. Ok, regressando aqui a isto, vou-vos dar aqui um vinho. Da decisão de se as vinhas foram alteradas. Este é um vinho que só oferecemos e só mostramos em caixinha pequenina e ao contrário. Por isso, este é um vinho que só pode cheirar ao antigamente. Não é? Só pode cheirar, para mim, cheira... Igual. Uma vez estava com este vinho em Londres e levanta-se um italiano e diz: Fragolino, Fragolino! Eu disse, está completamente passado. E fui procurar e era exatamente a casta. E ele fala de Pedro Monteiro. Vai espreitar, não, infelizmente não é filoxera em 52, é o ídio. 53, mais ou menos. Mas pronto, é o que é. É o Google é tramado. O Google é tramado. Não, isto é, mais uma vez, é uma coisa que está dentro do nosso packzinho. É um vinho que é do tempo, não é? Que é... O vinho tem 10,5 a 11 de álcool, tem uma acidez como um branco. É disto, eu acho que é um vinho que quando se bebe nunca mais esquece. Aquilo que nós estávamos a falar sobre o Olgas Branco, que às vezes não dá aquele impacto inicial, este é exatamente o contrário. É um vinho que quando se prova e se experimenta, nunca mais se esquecem. Portanto, é uma coisa que nós não temos isto à venda, mas vamos ter no nosso pack. Portanto, comprarem o pack têm direito a este vinho. É do caraças. Estavas a dizer... Desculpa, compite. Entusiasmei. Pronto. Caraças está, é uma palavra. Isto pode-se, caraças pode-se. Caraças podes. Pensar, sempre que trazem esse vinho em cega, consigo perceber. Sempre que? Sempre que eu sei que é esse o vinho. Sabe, pois, não há dúvida nenhuma, não é? Pai, tenho uma história engraçada, vou-vos mostrar aqui. Tens que mudar a imagem para a grande. Estamos no pequenino. Desculpem. Olgas branco, Olgas tinto. Não, ao contrário. Olgas branco, Olgas tinto, Trincadeiras pratas, tinta carvalha, centenária e... Opa, para além dos meus vinhos do Douro, meus, Clem Grande, tu ajudas. Vou brincar que ele... É que nunca pegavas nesta vinha se não fosse eu. E se não fosse o grande André Magalhães. De tudo, sim. O André Magalhães, que é o nosso querido amigo, que ainda no outro dia estive com ele lá na Taberna da Flores, que é o chefe, tem que ir à Taberna da Flores, é espetacular. Para te dizer que, para além dos Olgas, eu amo a vinha centenária, é um vinho que eu adoro mesmo, e acho que o Proibida é o vinho mais alternativo desses todos, não é? E, portanto... É para o char frito. Olha, atenção, faltam 39 segundos, Joaninha. Pronto, eu posso dizer... Posso eu fazer um momento comercial? Um beijinho a todos. Malta, vão ao nosso site, maçanita.com, tem um pack que se chama Vinhas Ancestrais, que tem este conjunto que o António mostrou. Nós oferecemos o Proibida. E podem também, se quiserem, comprar um ou outro dos outros vinhos, tem um código promocional que é #vinhasvelhas.
que podem usar para comprar isso. Depende do preço que custar o vinho, já sabem que a gente está sempre. E quanto é que se poupa nesse... Temos 15% de desconto e nos vinhas velhas